Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te explicar sobre algo que gera muita confusão tanto na nutrição quanto na psicologia, que é realmente o que significa dizer quando algo é científico. Você já deve ter escutado manchetes dizendo quem come salmão vive mais, ou então pessoas mais ansiosas comem um doce. Fica aqui que esse vídeo é justamente para você poder entender essas manchetes. Nutrição e psicologia são áreas da ciência. Isso significa que elas se baseiam em hipóteses, em observação, em estudos, em análise de dados e em revisão por pares. Ou seja, elas não podem ser baseadas em opinião pessoal ou em uma experiência isolada, como por exemplo, deu certo com a minha vizinha. Mas existe um ponto mais importante ainda nisso tudo, é que a gente trabalha com humanos, e humanos são altamente complexos. Então a gente nunca vai conseguir controlar tudo em um laboratório. É por isso que é fundamental a gente aprender a interpretar os estudos científicos. E aqui que entra um conceito fundamental de ser entendido, que correlação não é causalidade. Correlação significa que duas coisas aparecem juntas, né? Então elas estão correlatas, elas aparecem juntas. E causalidade significa que uma coisa causa a outra. Um exemplo simples para eu te explicar isso. Se eu observo pessoas andando na rua e usando guarda-chuvas, elas ficam molhadas. Mas não é o guarda-chuva que causa a chuva. Né? Elas estão usando o guarda-chuva porque está chovendo, mas não foi o guarda-chuva que fez chover. E ainda, no meio disso tudo, existe uma outra variável que é a mais importante ainda, que é o clima. Né? E na saúde acontece a mesma coisa. Se um estudo mostra que pessoas com mais ansiedade comem mais ultraprocessados, não quer dizer automaticamente que o alimento causou ansiedade ou que a ansiedade foi causada pelo alimento. Podem existir ainda o estresse, a rotina, o sono ruim, o contexto social de cada indivíduo, e sem entender isso, a gente cria conclusões muito simplistas. E para isso tem uma frase de um jornalista americano que chama Henry Louis Mencken, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, que para todo problema complexo existe uma resposta clara, simples e completamente errada. E a maioria das pessoas consome conteúdo científico sem saber nem de onde ele vem, principalmente hoje com as redes sociais, tudo é muito científico, né? Eu vi em estudos, tem que a gente entender de onde vêm esses estudos, se eles são realmente estudos robustos, né? Evidências científicas robustas para que a gente possa se embasar. Então eu vou resumir os principais tipos de estudos que tem para vocês entenderem. Os três principais são estudos observacionais, estudos experimentais ou ensaios clínicos e revisões sistemáticas e meta-análises. Quais são os estudos observacionais? São aqueles que o pesquisador observa comportamentos e padrões. Exemplo, acompanhar milhares de pessoas ao longo do tempo e eles mostram associação, mas não provam causa. Né? Então, durante os estudos geralmente observacionais, eles são longitudinais. E esses estudos são muito comuns em nutrição. Temos então os estudos experimentais e os ensaios clínicos, que aqui existe realmente uma intervenção, ou seja, um grupo recebe um tipo de intervenção e outro grupo que não recebe a intervenção é o grupo controle. Tem como maioria das vezes controlar as variáveis e eles são mais fortes para a gente analisar a causalidade. Eles são mais difíceis de fazer porque exige muito dinheiro para isso, né? É muito caro fazer um estudo científico e eles são mais fáceis, são mais difíceis para a gente fazer tanto com alimentação quanto com comportamento, porque lembra que eu falei no começo? Isso envolve humanos, né? E o humano é altamente complexo. E depois tem as revisões sistemáticas e as meta-análises, que juntam vários estudos sobre o mesmo tema e são considerados de evidência robusta e quando muito bem feitas. Mas mesmo assim, eles dependem da qualidade do estudo que foi feito. Então, quando a gente escuta assim, foi numa meta-análise, foi numa revisão sistemática, não é só por ser esse nome, digamos, esse tipo de estudo, é que também é um estudo bom. A gente tem que ver o número de pessoas, se foi duplo cego, se foi realmente randomizado e se
nenhuma das pessoas sabia que estava sendo randomizada para o controle ou porque ia receber intervenção. Então, são várias variáveis que devem ser analisadas para ver se o estudo dá para a gente se basear nele. Mas o que isso importa na nossa prática clínica, né? Porque quando a gente ignora todos esses conceitos, nasce o terrorismo nutricional, as promessas milagrosas e principalmente a culpabilidade do paciente, né? Porque daí a gente escuta muito, mas eu prescrevi, ou eu orientei, o paciente não fez. Como eu mencionei anteriormente, mais uma vez, os humanos são altamente complexos. E tanto na psicologia quanto na nutrição, a gente trabalha com biologia, emoções, história de vida, ambiente, comportamento. Então é tudo isso que a gente tem que levar em conta quando a gente vai prescrever uma intervenção tanto psicológica quanto nutricional. Então não existe uma resposta única. Por isso na clínica não basta dizer é só comer melhor ou então é só controlar a ansiedade. É preciso olhar o todo de cada pessoa. E tem uma frase também de um astrônomo e astrofísico que defendeu fortemente a ciência e o pensamento crítico e o método científico, que é o Carl Sagan, né? O livro talvez mais conhecido dele é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele sempre fala que alegações extraordinárias existem evidências extraordinárias. Então, para a gente ter um embasamento, para a gente ter uma boa prática clínica, nós temos que entender um pouco desses estudos para a gente conseguir pelo menos fazer uma prática clínica mais baseada em evidência. Isso nada mais é que ela seja mais humanizada, mais individualizada para cada pessoa. Então, da próxima vez que você ouvir aí uma manchete bombástica, lembra sempre, nutrição e psicologia são ciências, correlação não é causalidade, estudos têm diferentes níveis de evidência e seres humanos são altamente complexos. Então, eu quero te dizer, se esse conteúdo te ajudou a olhar para a ciência com mais senso crítico, deixa um like aqui, compartilha esse vídeo e salva. E também pode mandar para um amigo que precisa entender sobre isso. E se você quer entender mais sobre comportamento alimentar e emoções, me acompanha por aqui.